Hoje a mensagem que eu vim trazer para vocês é dessa carta aqui do Tarot de Osho, que é a carta do amor. Eu gostei muito dessa mensagem, né, dessa carta. Todas eu gosto, então todo dia eu falo que eu gostei muito, mas eu gosto de todas realmente, né. São mensagens muito valiosas, né, que a gente acaba recebendo, né, com esse oráculo. Então, essa carta aqui, né, ela fala sobre a gente ser uma semente. Normalmente nós somos uma semente, normalmente, né, nós, pessoas, nos fechamos, acabamos, tem medo de florescer, tem medo de tentar. Então, a gente tem vários estágios, né, e precisa coragem para avançar neles. Então, a gente nasce como semente, né, como uma coisinha de pequena que não desabrocha, mas a gente vira planta, né? A gente vira uma planta depois de um tempo que está exposta a várias coisas, a formigas, a chuva, a frio, a sol, a falta de água também. E também tem o estágio do florescimento, né, nas plantas. Então, todos esses três estágios, né, podem ser comparados com o que a gente passa na nossa vida. Então, nós nascemos sementes, mas exige muita coragem para desabrochar, para virar uma planta e também para florescer, né? Então, essa carta ela tem essa mensagem, né? Que nós somos feitos de estágios e que esses estágios precisam de coragem, precisam de tempo para acontecer. A história por trás dessa carta, né, fala sobre um rei que ele tinha 3 filhos e os 3 filhos eram fortes, inteligentes e ele gostaria de nomear um deles rei um dia, né? Então, para fazer isso, ele deu sementes, né, para os filhos dele, para que eles devolvessem assim que ele voltasse de uma longa viagem. Ele voltaria 2, 3 anos depois, né, e eles deveriam entregar as sementes de volta para ele. Então, ele deu um saco de semente para cada filho, né, e foi viajar. O primeiro filho, ele pegou o saco de semente, né, e colocou num cofre de ferro e deixou ali, que quando o pai dele voltasse, ele devolveria no mesmo estado, né, para ninguém roubar, ninguém mexer. Já o segundo filho, né, ele pensou, nossa, se eu deixar no cofre, essa semente ela vai estragar, ela vai mofar, né? Então, ele pegou e vendeu as sementes e com esse dinheiro, né, quando o pai dele voltasse novamente, ele ia correndo no mercado e comprava novas sementes para entregar sementes boas para o pai. Já, né, o terceiro filho ele fez um pouco diferente, né? Então, quando o pai voltou, né, e foi olhar, o primeiro filho entregou, né, as sementes todas mofadas, podres, com cheiro ruim, porque estava naquele cofre já fazia 3 anos já. Bom dia, Hilda, tudo bem? Já fazia 3 anos já. Então, o pai ficou bem decepcionado, né, com aquela resposta e falou: essas foram as sementes que eu te dei, sementes boas, sementes vivas, sementes com cheiro bom, e tu me entrega essa semente podre, essa semente sem florescer, sem nada. No segundo filho, né, ele perguntou o que ele tinha feito, e ele explicou: pai, eu vendia sementes e com esse dinheiro eu comprei novamente para te entregar flores frescas, sementes frescas, no caso, sementes novas, né? O pai dele falou: não é bem o que eu esperava, mas você foi melhor do que teu irmão. Já no terceiro filho, né, o pai pergunta: filho, onde estão as sementes, né? Já com medo da resposta, achando que ele fez alguma coisa parecida com os irmãos. Então, quando o terceiro filho falou: pai, vem aqui, ele mostrou o jardim para o pai dele. Então, nesses 3 anos que o pai dele estava fora, né, ele cultivou o jardim, ele colocou as sementes, ele esperou as flores crescerem e falou pro pai: quando for a época de colheita, eu vou colher essas flores, vou colher as sementes delas e vou estar entregando para o senhor. E o pai dele ficou muito feliz com essa atitude e escolheu ele para ser o sucessor. Então, o que essa carta, né, traz a mensagem? É que nós devemos florescer, nós devemos não ter medo, né, de nos estragarmos, de nos prejudicarmos com as coisas. Nós devemos ser luz, nós devemos ser fertilidade. Então a gente deve conversar, a gente deve ajudar, multiplicar as coisas e não ter medo de ser quem nós somos. Não ter medo da reação do mundo ou do tempo. Nós devemos ter coragem para florescer, ter coragem a nos expor a novas coisas, ter coragem de tentar, ter coragem a fazer coisas novas, né? Então, por exemplo, tem muita gente que deixa de fazer porque fala: não tenho mais idade, não vou mais estudar porque eu não tenho mais idade.
não vou fazer isso ou aquilo porque não dá, porque eu tenho filho, porque eu não sei o quê. E acaba deixando de viver a vida, acaba deixando de fazer suas próprias coisas, de crescer, de florescer, de multiplicar a própria vida por medo, por achar que florescendo, né, que se mostrando, se expondo, a pessoa ela vai ser prejudicada de alguma maneira, mas na verdade é muito o contrário. O que vai acontecer é que tu vai conseguir ter muito mais frutos, né, daquilo que tu tá plantando, tá bom? Então, essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e tchau!